A invenção da escrita é considerada um dos maiores marcos da história da humanidade, porque mudou radicalmente a forma como os seres humanos passaram a registrar, organizar e transmitir conhecimento. Antes dela, o mundo vivia da tradição oral, em que histórias, leis, mitos, experiências eram repassados de geração em geração, através da memória e da fala. Embora esse método tivesse sua beleza e importância, ele era frágil, pois estava sujeito a alterações, esquecimentos e até manipulações com o passar do tempo. Quando a escrita surgiu, inaugurou-se uma nova era, a era da história registrada, em que fatos, ideias e sentimentos puderam ser preservados de maneira mais duradoura. Os primeiros indícios de escrita surgiram na Mesopotâmia, por volta de 3200 a. Código, com os sumérios, um povo que habitava a região entre os rios Tigre e Eufrates. Essa escrita, chamada cuneiforme, era composta por sinais em forma de cunha impressos em tábuas de argila, com o auxílio de estiletes de madeira ou metal. No início, a escrita suméria era essencialmente pictográfica, ou seja, cada símbolo representava um objeto ou uma ideia de forma direta. Porém, à medida que as necessidades administrativas e sociais cresciam, os símbolos foram se tornando mais abstratos, evoluindo para um sistema fonético em que os sinais representavam sons. Assim, a escrita deixou de ser apenas desenhos e passou a ser uma linguagem codificada capaz de registrar praticamente qualquer conceito. Curiosamente, a primeira função da escrita não foi registrar poemas ou histórias, mas sim servir como ferramenta prática de administração. As primeiras tabuletas encontradas pelos arqueólogos registravam transações comerciais, impostos pagos ao templo, listas de bens armazenados e até contratos de trabalho. É possível imaginar um escriba sumério sentado diante de uma pilha de grãos ou rebanhos, anotando cuidadosamente os números para garantir que nada se perdesse. Essa característica revela algo importante. A escrita nasceu como uma resposta direta às necessidades de uma sociedade que se tornava complexa, organizada em cidades, com comércio ativo e governos estruturados. Paralelamente à Mesopotâmia, outro grande berço da escrita floresceu no Egito Antigo. Os hieróglifos, que também surgiram por volta de 3200 AC, código, tinham um caráter muito diferente do cuneiforme. Enquanto os sumérios buscavam a eficiência prática, os egípcios viam a escrita como um dom divino. Os hieróglifos eram compostos por desenhos belíssimos e elaborados, representando objetos, sons ou ideias. A tradição egípcia atribui sua invenção ao deus Thoth, divindade da sabedoria e da escrita. Isso deu aos escribas egípcios uma posição privilegiada na sociedade. Eles eram respeitados, reverenciados e muitas vezes vistos como guardiões do conhecimento sagrado. Um aspecto curioso da escrita egípcia é que ela se dividia em três formas principais. Os hieróglifos propriamente ditos eram usados em monumentos, tumbas e textos religiosos, onde a beleza e o detalhe eram essenciais. Já o hierático, uma versão simplificada, era usado para a administração e a escrita cotidiana. Mais tarde, surgiu o demótico, ainda mais prático, que passou a ser utilizado em documentos legais, cartas e registros do dia a dia. Essa coexistência mostra que a escrita não era um fenômeno único, mas podia se adaptar a diferentes necessidades dentro de uma mesma civilização. No entanto, tanto na Mesopotâmia quanto no Egito, a escrita não era acessível a todos. Dominar os sinais exigia anos de estudo, e por isso os escribas formavam uma elite instruída. Essa exclusividade dava poder a quem sabia escrever, pois eram eles que controlavam os registros do Estado, a contabilidade dos templos, os decretos reais e até os textos religiosos. Ler e escrever era, em muitos sentidos, sinônimo de poder. Enquanto isso, outras culturas do mundo também desenvolveram seus próprios sistemas. Os chineses, por volta de 1200 AC, criaram um sistema de escrita que permanece até hoje como uma das mais antigas tradições
em uso contínuo. Os primeiros caracteres foram encontrados em ossos oraculares, usados em rituais de adivinhação, nos quais sacerdotes gravavam perguntas dirigidas aos deuses e depois interpretavam as rachaduras que surgiam ao aquecer os ossos. Esse início mágico religioso da escrita chinesa mostra que, assim como no Egito, ela tinha uma forte ligação com o espiritual. Diferente do alfabeto ocidental, a escrita chinesa é logográfica, ou seja, cada caractere pode representar uma palavra ou conceito, e sua complexidade é tamanha que envolve milhares de símbolos. Mesmo assim, ela sobreviveu por milênios, sendo adaptada e modernizada, mas mantendo sua essência. Na América, povos como os maias e os astecas também criaram sistemas de escrita sofisticados. Os maias desenvolveram uma escrita hieroglífica extremamente complexa, capaz de registrar tanto eventos históricos quanto ideias abstratas e até poesia. Muitas inscrições maias foram encontradas em estelas de pedra e códices, e apenas no século XX os arqueólogos conseguiram decifrar parte significativa desse sistema. Já os astecas usavam uma escrita pictográfica que combinava imagens e símbolos para registrar tributos, genealogias e mitos. Esses sistemas provam que a necessidade de registrar informações e transmitir ideias de forma duradoura era universal, surgindo de maneira independente em diferentes partes do mundo. Outro capítulo fascinante na história da escrita é o dos fenícios, por volta de 1200 a. Eles não inventaram a escrita do zero, mas simplificaram os sistemas anteriores ao criar um alfabeto fonético com pouco mais de 20 sinais, cada um representando um som. Essa invenção foi revolucionária porque tornava a escrita muito mais prática e acessível. Diferente dos hieróglifos ou dos milhares de caracteres chineses, o alfabeto fenício podia ser aprendido mais facilmente, o que ajudou a espalhá-lo pelo Mediterrâneo. Os gregos, ao adotarem esse alfabeto, introduziram vogais, criando a base do que viria a ser o alfabeto ocidental. Os romanos, por sua vez, herdaram esse sistema e o transformaram no alfabeto latino, que até hoje usamos em grande parte do mundo. Outro ponto importante é que a escrita também serviu como guardiã da memória religiosa e literária. Textos como a Bíblia, os Vedas da Índia, o Corão, as epopeias de Homero ou os textos filosóficos de Platão e Aristóteles só chegaram até nós porque foram registrados. Sem a escrita, toda essa herança cultural estaria perdida. O mesmo vale para registros históricos, como o seu Código de Hammurabi, uma das primeiras coleções de leis escritas do mundo, criada na Babilônia por volta de 1750. Esse código mostra não apenas a importância da lei na organização social, mas também o poder da escrita em legitimar e perpetuar normas. Curiosamente, a escrita não só guardou memórias, como também moldou novas formas de pensar. Platão, em sua obra Fedro, registrou uma crítica à escrita ao dizer que ela poderia enfraquecer a memória, já que as pessoas passariam a depender de registros externos em vez de memorizar por si mesmas. Essa reflex, ou feita há mais de 2000 anos, antecipa debates que ainda temos hoje, quando nos questionamos se a tecnologia moderna está nos tornando mais dependentes das máquinas e menos capazes de lembrar ou raciocinar sozinhos. A evolução dos suportes à escrita também é cheia de curiosidades. Na Mesopotâmia, as tabuletas de argila eram tão resistentes que muitas sobreviveram até hoje, permitindo-nos ler textos com mais de 4.000 anos. No Egito, usava-se o papiro, feito da planta homônima, que era leve e portátil, mas se deteriorava facilmente. Mais tarde, na Grécia e em Roma, o pergaminho, feito de peles de animais, tornou-se comum, pois era mais durável. A grande revolução, no entanto, veio da China. Com a invenção do papel por volta do século II A, código, essa descoberta transformou a escrita, tornando os registros muito mais acessíveis e práticos. Séculos mais tarde, quando o papel chegou à Europa e foi combinado à prensa de Gutenberg, o mundo entrou em uma nova era de difusão do conhecimento. A decifração de antigas escritas
também é uma história à parte. Durante muito tempo, os hieróglifos egípcios eram um mistério. Quando os europeus redescobriram o Egito no século XVIII, ninguém conseguia compreender seus símbolos. Isso mudou em 1799, com a descoberta da Pedra de Roseta, um bloco de pedra que trazia o mesmo texto escrito em 3 línguas: grego, demótico e hieróglifos. Graças a esse achado, o linguista francês Jean-François Champollion conseguiu decifrar os hieróglifos em 1822, abrindo uma janela para todo o conhecimento do Egito Antigo. Algo semelhante ocorreu com a escrita cuneiforme, que foi decifrada apenas no século XIX, permitindo-nos acessar registros de civilizações como os babilônios e assírios. Hoje, quando olhamos para a escrita digital que domina nossas vidas, com mensagens instantâneas, redes sociais e documentos virtuais, é difícil imaginar que tudo começou com marcas em argila, feitas há mais de 5.000 anos. O percurso da escrita é, portanto, uma jornada que liga o passado ao presente, mostrando que a necessidade de registrar ideias é algo profundamente humano. Em resumo, a invenção da escrita foi muito mais do que um avanço técnico. Ela transformou a política, a economia, a religião e até a maneira como pensamos e lembramos. Deu poder aos governantes, voz aos poetas, estrutura às religiões e continuidade à história. Das tabuletas sumérias aos caracteres digitais de hoje, a escrita é o fio invisível que conecta todas as gerações da humanidade, garantindo que nossas ideias sobrevivam ao tempo e alcancem o futuro.